O vídeo de hoje é sobre um dos filósofos mais pedidos aqui do canal, então já vai deixando logo o seu like, se inscreve aqui no canal e ative as notificações para você ser avisado toda vez que tiver vídeo novo. Schopenhauer foi um dos grandes filósofos alemães do século XIX. Ele era filho de um comerciante muito rico que queria que ele assumisse os negócios da família. Só que o Schopenhauer, do fundo do seu coração, com todas as suas forças, não queria seguir esse caminho que o pai dele estava traçando para ele. Ele chegou até a cursar medicina para fugir desse caminho. Só que o pai dele acabou falecendo enquanto ele era ainda muito jovem e deixou uma grande fortuna de herança para o Schopenhauer. E aí ele pôde se dedicar à sua grande paixão, que era a filosofia. Ele chegou a ser professor na Universidade de Berlim, só que o seu reconhecimento intelectual chegou de uma forma muito tardia. Isso porque o seu pensamento, a sua filosofia, foi ofuscada pelo grande sistema hegeliano. O Hegel, naquela época, era o grande filósofo do momento. E o Schopenhauer detestava o Hegel. Ele chamava o Hegel de charlatão e dizia que o seu pensamento não passava de uma grande palhaçada filosófica. Todas as vezes que o Hegel tinha conferências na universidade, o Schopenhauer marcava também as conferências dele para o mesmo dia e para o mesmo horário. Só que, como Hegel era o grande filósofo, as conferências do Schopenhauer não dava quase ninguém, enquanto que o pessoal se estapeava para assistir às aulas do Hegel. E era aí que o Schopenhauer ficava com mais raiva ainda do Hegel. O Schopenhauer foi crítico do racionalismo, apesar de ter tido influência do Platão, do Kant e principalmente, pessoal, ele teve muita influência do budismo e do hinduísmo. E para quem vai fazer Enem e vestibular, clica no primeiro link aqui da descrição e faz a sua assinatura na nossa plataforma. É a melhor preparação que você terá para gabaritar todas as questões de filosofia e sociologia e ainda ter muitos argumentos para mandar muito bem na redação. O primeiro link aqui da descrição. Não perde tempo e faz logo a sua assinatura. A sua obra mais importante é O Mundo como Vontade e como Representação, que ele publicou em 1819, quando ele tinha apenas 31 anos. Ela teve uma influência muito grande em pensadores como Nietzsche, o Freud e o Heidegger. O próprio Nietzsche disse que encontrou essa obra por acaso, só que quando começou a ler, só parou quando terminou a última página. Ela teve uma influência tão grande na sua vida que ele disse que ela mudou a sua forma de ver o mundo. Nessa obra, ele concorda com Kant quando este nos diz que existe o númeno, ou seja, a realidade, o mundo como ele realmente é. Só que ele discorda do Kant quando este afirma que somente conhecemos do mundo o fenômeno, ou seja, nós só conhecemos as representações que nós temos desse mundo. Isso porque, para o Schopenhauer, o fenômeno é uma ilusão, é o véu de Maia. Olha só a influência aqui do budismo, do hinduísmo. Essa ilusão, esse véu de Maia, encobre uma verdade fundamental. Que verdade é essa? Que o mundo, ou seja, a nossa realidade, é vontade. A vontade, para o Schopenhauer, é a coisa em si, é um número. E para ele, nós podemos sim chegar à realidade, à essência das coisas. A vontade, como essência da realidade, é uma força irracional. E aqui, pessoal, a vontade não é aquela vontade que a gente tem de beber, a vontade que a gente tem de sair, de dormir, de fazer xixi, a vontade que a gente tem de gritar, dançar. Não é essa vontade simples que a gente tem no dia a dia. A vontade é uma energia cósmica cega e desordenada que envolve todas as coisas e que está no processo de todas as coisas do universo. Essa força irracional é que manifesta o todo da realidade.
E sendo assim, se essa vontade manifesta tudo que existe, a nossa racionalidade é apenas uma parte muito ínfima, segundo Schopenhauer, dessa vontade. É por isso que o Schopenhauer critica o racionalismo, porque os racionalistas querem entender a realidade usando somente a razão. E a razão é só uma parte dessa realidade. A razão não conhece a vontade. A vontade, ela deve ser sentida. E como é que a gente sente a vontade? Através da manifestação viva da vontade na gente, ou seja, no nosso corpo. O nosso corpo é a própria manifestação da vontade. E é através dessa manifestação que a gente pode entender, sentir o que é essa vontade cósmica, essa energia que permeia e que manifesta tudo o que existe na nossa realidade. Vocês lembram daquela cena do Luke Skywalker com a Rey, nessa nova temporada aí do Star Wars, quando ele vai tentar ensinar para a Rey o que é a força, e aí ela pergunta, mas o que é a força? Ele não diz o que é a força, ele não dá um conceito. Ele tenta explicar o que é a força, só que ele pede para ela sentir a força, porque ela só pode entender o que é a força se ela sentir essa força que rodeia, que permeia todos os seres vivos e não vivos do nosso universo. Então, se essa vontade é o fundamento da nossa realidade, está na base do universo, o universo não pode ser como os gregos antigos diziam que é. O universo não é cosmos, ou seja, o universo não é um todo ordenado e inteligível que nós podemos conhecer através da razão. O universo, como manifestação da vontade, como manifestação dessa força irracional, dessa energia descontrolada, ele é puro caos. E se o universo é caos, ele não tem sentido. E assim como a nossa realidade, o nosso universo não tem sentido, a história humana também não tem sentido. É por isso que ele dizia que o Hegel era um charlatão e que todo o idealismo hegeliano, toda aquela história do espírito indo em direção ao absoluto, não passa de uma palhaçada filosófica. E se a realidade não tem sentido, se a história não tem sentido, a existência individual, ou seja, a vida de cada um de nós, também não tem sentido. E isso porque, para o Schopenhauer, o ser humano como manifestação dessa vontade irracional, ele é vontade infinita. O ser humano está sempre, o tempo todo, toda hora, desejando tudo. E aí, quando ele consegue atingir, chegar a satisfazer um desejo seu, ele já está com tédio e já quer outra coisa. E aí realizou outro desejo, já quer outra coisa. Chegou na satisfação dessa outra coisa, já está desejando algo diferente. Cheguei aqui nesse algo diferente, pensei que ia ser uma maravilha, já quero outra coisa. E então, como a gente não consegue satisfazer toda essa vontade infinita, a felicidade, segundo Schopenhauer, é só uma ilusão. Todo aquele projeto de atingir a eudaimonia, segundo os gregos, tudo aquilo é balela, tudo aquilo é besteira. A vida do ser humano é só dor e sofrimento, porque ele nunca vai conseguir satisfazer essa vontade infinita. Essa visão de que a vida é só dor e sofrimento é uma influência do budismo, do hinduísmo, no pensamento do Schopenhauer. E para escapar de todo esse sofrimento, de toda essa dor, o Schopenhauer nos dá uma solução que é dada também por essas formas de pensamento oriental, que é o ascetismo. Como é que eu saio de uma vida de sofrimento, de uma vida de dor, renegando a todo o querer? O Schopenhauer diz que o ascetismo é o aniquilamento refletido do querer, porque na medida em que a gente percebe, conhece que a realidade é isso daqui, que a vida é só dor e sofrimento,
porque nós somos vontade infinita, de forma consciente, de forma refletida, a gente pode querer acabar, barrar todo o nosso querer, todas as nossas vontades, todos os nossos desejos. O ascetismo é uma renúncia aos prazeres. Somente nessa penitência voluntária, como o próprio Schopenhauer fala, é que a gente pode fugir de toda essa dor, fugir de todo o sofrimento. E aí, abrindo aqui um parênteses, é aí que o Nietzsche vai criticar o Schopenhauer. O Nietzsche, que inicialmente é influenciado pela visão do Schopenhauer, vai achar depois o Schopenhauer muito pessimista e vai ver que o Schopenhauer pega uma influência muito grande do cristianismo, porque o cristianismo também nos diz para a gente renunciar a esses prazeres terrenos, a esses prazeres do corpo. O Schopenhauer, como um dos grandes críticos da razão, foi um pensador muito influente na história da filosofia ocidental. É claro que ainda tem muita coisa para a gente discutir sobre o pensamento dele. E se você está até agora aqui comigo, se você gosta de filosofia, clica aqui no segundo link da descrição e faz a sua inscrição no nosso curso de História da Filosofia. Lá nós estudamos a história da filosofia desde o seu início até os nossos dias atuais. E assim como os milhares de alunos que estão gostando do curso, eu tenho certeza que você também vai gostar. Clica aqui para fazer sua inscrição no segundo link da descrição. Dúvida nos comentários, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.